A graça e a paz, meus irmãos, uma boa noite. É com muita alegria que estamos aqui novamente, reunidos para mais um culto solene ao nosso Deus, um culto em que dedicaremos as nossas vidas ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e pedimos licença para entrarmos à sua casa, através dessa mídia, através desse vídeo, para adorarmos juntos como igreja ao nosso Deus. Hoje, 19/7, 16º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que cada um de vocês estejam com a sua fé firmada em Jesus Cristo e com saúde também. Que o Deus esteja cuidando de todos nós, da sua vida, da sua família, diante de um momento tão complicado. Mas temos fé que tudo isso vai passar logo. Estaremos juntos, como igreja, no templo, adorando ao nosso Deus. Por enquanto, estaremos aqui com este vídeo. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre. Amém. Convido os irmãos agora a estar cantando um hino que estará agora aparecendo no vídeo, Deus dos Antigos, CTP número 13. Vamos acompanhar ao coral da primeira IPI de Sorocaba e cantando junto com eles este louvor de exaltação e adoração ao nosso Deus.
Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que exaltamos e glorificamos a Tua majestade. Um Deus em que nós nos colocamos diante dele como servos, em que queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser usados pela Tua vontade. Nos colocamos diante de Deus como pecadores, reconhecendo que somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, e assim seguindo para este momento de confissão de pecados. O momento de confissão em que está lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Neste momento eu convido a amada igreja a fazer uma oração, uma leitura que estará aí na tela. Uma oração de confissão. Convido toda a igreja, aos amados irmãos e irmãs, que estejam lendo conosco o que estará agora na tela. Uma oração feita pelo povo, uma oração reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas e pedindo perdão e misericórdia pelos nossos pecados. Vamos ler junto? Estarei lendo e eu peço que os irmãos estejam acompanhando e lendo junto comigo. Deus de amor, não abrimos nossas casas com alegria e hospitalidade. Perdoa-nos, nosso Deus. Deus da graça, não aceitamos receber e comer com qualquer pessoa em nossas mesas. Perdoe-nos, nosso Deus. Deus de paz, achamos difícil nos ajoelhar aos seus pés e temos 1000 desculpas por não fazê-lo. Perdoa-nos, nosso Deus. Deus da vida, achamos difícil dar a você aquelas coisas preciosas que tantas vezes preferimos guardar para nós mesmos. Perdoa-nos, nosso Deus. Deus de justiça. Nos acostumamos a usar argumentos falsos ou injustos para fazer o que queremos e não o que você precisa que façamos. Perdoa-nos, nosso Deus. Ajuda-nos a nos entregar a você como Senhor, como somos, com o que temos e com o que podemos ser. Pedimos seu perdão e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Reconhecer que somos pecadores e que erramos, em que a nossa natureza humana, de certa forma, quer se distanciar de Deus, é reconhecer que a graça deve ser real em nossas vidas e que é através da graça que existe transformação real em nossas vidas. E é esse Deus em que entregou a sua vida para nos redimir, para nos salvar, para nos transformar. E essa é a certeza que temos. A cruz em que Jesus esteve e que após 3 dias ele ressuscitou. E nessa alegria da declaração de perdão, eu lerei aqui para os irmãos: a você que se arrepende sinceramente, por ordem de Jesus Cristo, seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. E a certeza deste perdão e a alegria deste perdão. Eu convido aos amados irmãos agora a estar louvando ao nosso Deus com o grupo Agnus. Vamos louvar ao nosso Deus diante desta alegria do perdão, diante desse Deus maravilhoso, desse Pai que é nosso, desse Deus em que nos resgatou e que nos salvou. Convido os irmãos a estarem louvando com o grupo Agnus, louvores ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Brilho deste mundo se apaga.
a ti. A glória dessa terra nada é, tudo cai em tua presença, Rei. Como é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória dessa terra nada é, tudo cai em tua presença, Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus. Confirme a nossa oração e as nossas vidas no altar de Deus. Confirme a nossa oração. Louvores de exaltação, de engrandecimento a esse Deus maravilhoso que perdoa os nossos pecados, que se entregou na cruz. A esse Deus que nós podemos colocar toda a nossa fé, nossa confiança diante dele. A um Deus que cuida, a um Deus que está à frente de todas as situações das nossas vidas. A esse Deus declaramos que ele é rei em nossas vidas. Declaramos e exaltamos ao teu nome. E dando continuidade ao culto, eu convido os irmãos para estar orando comigo uma oração de iluminação, para que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através da sua palavra,
Que não seja eu, que não seja um homem, mas que seja o Espírito Santo falando ao teu coração, ao meu coração, através do Evangelho, aqui agora ministrado. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento, Pai. E pedimos que o Senhor esteja à frente deste momento, como vem acontecendo neste culto online. Pedimos que o Senhor esteja agora iluminando, dirigindo este momento para que a tua vontade seja dita, para que a tua palavra seja falada aos nossos corações e que estejamos abertos para ouvir e ser transformado através dela. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Meus queridos, eu convido os irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estarei lendo dos versos 9 a 15. É um trecho muito conhecido da parte, inclusive, do Sermão do Monte, né? Um sermão bem conhecido por nós todos. Então, convido os amados irmãos e irmãs a estarem abrindo as suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Eu estarei lendo, conforme de costume, na tradução Nova Versão Transformadora, e eu peço que os irmãos estejam acompanhando aí em suas casas, em suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 15, diz: Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Palavra do nosso Senhor. O trecho que lemos é a oração mais perfeita que Jesus nos ensina e ensina aos seus discípulos naquele momento. Mas é interessante entendermos que esta oração vem ao nosso encontro até hoje, não só fica com os discípulos naquela situação. Uma oração perfeita, completa, é a oração do Pai Nosso. Toda a sua estrutura é de um significado ímpar no sentido de adoração ao nosso Deus, contemplando o cuidado que esse Deus é adorado e exaltado por nós. Essa oração faz parte de um conjunto de textos que Jesus ministra ou prega aos seus discípulos diante num monte. No estudo de quarta-feira, eu comentei aqui até que o Sermão do Monte poderia ser considerado um manifesto do reino de Deus. Ou seja, uma relação de ensinamentos, de condutas para pessoas que foram alcançadas pelo Espírito Santo. Cidadãos do reino dos céus, filhos e filhas desse Deus. Pessoas a fim de buscar um relacionamento profundo com esse Deus. Então, assim, esse Deus da criação, assim é o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha manifesta as atitudes que um discípulo de Cristo, um cidadão do reino, a viver a vida diferente em uma sociedade, um mundo que precisa ouvir de Deus. São ensinamentos de ações que o povo de Deus deve seguir para representar o que já foi inaugurado por Jesus Cristo, o reino dos céus. Estes textos não apenas um conjunto de orientações morais que nos orienta no nosso dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, mas ela também fala da salvação, da graça de Deus.
da transformação que Deus faz em nossas vidas pelo Espírito Santo. Uma transformação que o Espírito Santo faz por um relacionamento profundo com Ele. Diante de tudo isso, temos a oração mais perfeita, como dito antes, o Pai Nosso, que nos ensina como viver, a orar e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Somos cidadãos do reino dos céus neste mundo. Essa é uma oração sincera e de devoção ao nosso Deus. E como cidadãos do reino do céu, é necessário fazê-la de todo o nosso coração e vivê-la, pois ela relata o propósito de Deus na terra através das nossas vidas. Então, refletir sobre seus ensinamentos é um dever nosso como servas de Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso tem um início bem interessante e fala sobre um relacionamento nosso com Deus. Ela inicia como Pai Nosso que estás nos céus. Jesus está propondo o quanto temos uma relação íntima com esse Deus Criador. Ele diz que somos filhos dele, que somos filhas dele, e dessa forma pertencemos a ele. Aqueles que foram chamados para serem cidadãos do reino de Deus são filhas e filhas de um Pai eterno e soberano. Fomos escolhidos através da fé em Jesus Cristo para um relacionamento íntimo com o nosso Deus Pai. Então, precisamos viver a sua vontade e seguir os seus ensinamentos dia após dia. Somos seus filhos. Somos seus seguidores. E o filho segue o pai. O filho, pelo menos, é orientado pelo pai nos seus primeiros anos de vida e todo o seu conjunto, algumas questões morais, éticas, enfim, são passadas pelo pai ao filho, para assim seguir e, dessa forma, ser alguém ou uma pessoa no dia a dia. Então, assim é Deus em nossas vidas. Um pai que nos ensina sobre a sua conduta. Um pai que está diretamente conosco. Um pai que se relaciona sempre com as nossas vidas. A continuação da oração nos mostra a natureza de Deus, esse pai. O seu caráter, a sua personalidade. Um Deus que é santo. Não quer dizer que quando nós falamos que santificado seja o teu nome, estamos falando que ele é santo, estamos atribuindo a questão da santidade a ele. Não, porque ele já é santo. Porém, ao declarar a sua santidade, é um ato de louvor e exaltação a esse Deus que já é santo. Também nos leva a colocá-lo no centro de qualquer interesse que temos. É colocar Deus no trono do reino das nossas vidas. Que, aliás, isso acontece no decorrer de toda a oração. Então, ele é santo, exaltado sobre toda a terra, o único Deus e supremo sobre toda a humanidade, um Deus que reina em nossos corações. O povo de Deus tem a certeza que seu reinado é eterno e que, principalmente, está no trono de suas vidas. Quando aceitamos a sua vontade, nos entregando a Ele, deixamos o trono das nossas vidas e dos nossos interesses e colocamos Deus como o Rei que domina sobre tudo isso. Interesse, sonho, vida. Agora não mais eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. O autor e teólogo Paul Eert escreve no livro Sermão da Montanha, ele fala o seguinte: assim a oração é estendida, mas a preocupação continua a mesma. Que o nome de Deus seja exaltado, que os propósitos de Deus sejam cumpridos, que a vontade de Deus seja feita entre os homens. Nossas orações precisam ser preenchidas de uma maneira
preeminente, com essa preocupação central e vital, deveria ser suprema na mente de cada filho de Deus. De outro modo, nossas orações por outras necessidades ficarão para sempre desconjuntadas e deslocadas. Esta é uma das lições da oração modelo. Precisamos entender que nessa oração modelo está a orientação que devemos ter de expressar em ações no mundo que vivemos o quanto o nosso Deus é Senhor das nossas vidas, o quanto Ele está diante e sentado no trono das nossas vidas, o quanto Ele é santo e exaltado por nós dia após dia, até mesmo num momento difícil como este, como a pandemia. Esse é um Deus em que cuida de pequenas coisas, pequenas mas relevantes coisas da nossa vida, como o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, dito aqui por Jesus Cristo, não se limita só à questão física no sentido de comida, mas ela se estende ao alimento, à família, às necessidades como um todo, à vestimenta e em tudo. Esse Deus que é santo veio ao mundo e experimentou as nossas necessidades como seres humanos, como ser humano. Então Ele conhece tudo o que precisamos e acredito que Ele tenha te abençoado. Assim como eu, como a minha família aqui em casa, acredito que na sua casa, na sua vida, Deus tenha abençoado neste momento tão complicado da humanidade. Então, sendo assim, uma das coisas que Jesus nos ensina nesta oração e em todos os outros lugares do Evangelho, da sua palavra, é a súplica e a confiança. Se nós olharmos lá em Filipenses 4,6, diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. O apóstolo Paulo, assim como Jesus fala na oração do Pai Nosso, nos ensina que nossas preocupações devem ser colocadas diante de Deus. E esse ato de fé, de confiança em Deus diante das tribulações, Jesus nos convida a confiar nele somente. Talvez você esteja passando por algum problema, talvez a pandemia tenha trazido situações diferentes em sua vida, situações que tenha te angustiado, situações que tenha trazido medo, tristeza, mas eu te digo que Jesus está cuidando da sua vida. Entregue todo este medo, essa angústia, essa tristeza diante de Cristo. Coloque-se de joelho diante de Cristo e fala: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu ser. Eu entrego tudo que tenho, tudo que sou, todas as minhas aflições e preocupações a Ti. Isso é um ato de fé e faça. Confie, entregue. Em 1 Pedro 5,7 diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da nossa vida. Isso é um ato de fé. É um ato de exaltação e adoração a um Pai que é nosso, a um Deus que é santo e que cuida das nossas necessidades. Esse ato de fé acontece diante do dia a dia. Quando pedimos pelo pão de cada dia, estamos falando para Deus que precisamos apenas do necessário, apenas do que é para aquele dia. Não nos preocupamos com o que virá. Assim vivemos uma fé que confia na resposta divina de Deus, no cuidado de Deus, de um futuro que não conhecemos, mas Deus está lá, cuidando das nossas vidas no futuro, no passado, no presente, enfim. Jesus nos ensina a vivermos pela fé e confiar as nossas necessidades nele, as nossas angústias nele. Então, meu irmão, minha irmã, tenha fé e confie, descanse no Senhor. Um discípulo descansa no Senhor. Um cidadão do céu descansa no Senhor. Descanse em Deus. Faça como Cristo está nos ensinando na oração mais perfeita, a oração do Pai Nosso. Esse Deus que cuida das nossas necessidades, que é Pai Santo, é o detentor da graça. E devemos reconhecer que somos pecadores,
constantemente e constantemente dependemos da sua misericórdia. O pedido de perdão pelas nossas dívidas é reconhecer que somos devedores de Deus e que suplicamos como pecadores a sua misericórdia diante dessa vida. Reconhecemos que somos pecadores e que dependemos da sua graça para todos sempre. Em 1 João, capítulo 1, de 7 a 10, diz: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Se dizemos... o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, temos uma dívida com Deus. Somos pecadores e precisamos pedir perdão todos os dias. Precisamos declarar a dependência da misericórdia e da graça. Uma graça que foi alcançada na cruz, através da vida de Cristo. Uma graça que, através do Espírito Santo, nos alcançou. Um ato de amor, liberdade, perdão e redenção do nosso Senhor. Uma dívida que foi pago com um ato de amor. Um ato que é exemplo de humildade e que precisamos seguir, tendo isso como exemplo. Perdoando a todos que nos fazem o mal e amando aos nossos inimigos. No próprio Sermão do Monte, quando nós olhamos e vamos paginando e lendo a cada ensinamento, nós vemos logo em seguida que Jesus já fala sobre a questão do julgamento com o outro. Jesus fala em amar o próprio inimigo, inclusive. O maior ato de humildade e perdão é do nosso Mestre Jesus Cristo, quando está na cruz e pede misericórdia, pede para que Deus tenha misericórdia, porque não sabem o que estavam fazendo, seus inimigos ou seus perseguidores. Precisamos viver uma vida de servidão e humildade como Cristo viveu, pois Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Deus, Ele é santo e é o nosso ideal de vida. Então, o perdão é a ação principal na vida de um cidadão, de um filho e filha de Deus, de um cidadão do reino do céu, de um cristão que foi tocado pelo Espírito Santo e entendeu o Evangelho. Ao terminar, Jesus nos ensina a pedir para não cair em tentação. Uma tentação que pode nos levar ao mal, a cair ao mal. E esse mal é deixar Deus de lado em nossas vidas. Cair em tentação é expulsar Deus do trono da nossa vida e acreditar nas nossas forças. Acreditar que as nossas forças são exclusivas e são únicas. É interessante olhar para o personagem de Jó e ver quanto ele é perseverante e confia em Deus. Apesar de estar sofrendo perseguições, apesar de ter perdido tudo, apesar de estar numa situação realmente complicada de sua vida, ele assim confia em Deus e coloca suas súplicas, sua vida diante de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, acima de tudo, acima das nossas vontades, Deus deve ser o centro. E pedir para que Deus seja o centro é pedir para que, livre de todo mal do pecado, em que tire Jesus, em que tire Deus do centro das nossas vidas. Queridos, a oração do Pai Nosso é uma lição de vida, de conduta, diante de um mundo que precisa conhecer algo novo, que
Apenas Cristo é possível de dar. O mundo está precisando ver e ouvir de um Deus que cuida diante de uma pandemia, de um Deus que é santo, que morreu por nós na cruz e que somos totalmente dependentes da sua graça preciosa. E para isso fomos chamados como discípulos para falar tudo isso, para vivermos tudo isso a este mundo que precisa de Jesus Cristo. Então viva essa lição que vimos na oração do Pai Nosso. Tenha no seu interior todos esses ensinamentos, pois você e eu somos filhos de Deus, cidadãos do céu, chamados para viver uma vida de exaltação e glorificação a esse Deus que cuida das nossas vidas. Diante de qualquer problema, glorifique. Se estiver passando por dificuldades, exalte, pois somos seus filhos e filhas. E esse Deus entregou-se para nos perdoar, para nos redimir, para nos dar salvação. E só isso nos basta. Um Deus que sabe das nossas necessidades. Um Deus em que está à frente das nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus esteja conosco. Que Deus esteja à frente das nossas vidas. E que sejamos discípulos, cidadãos do reino dos céus, vivendo neste mundo, no mundo de pandemia. Mas confiamos em Deus, como cidadãos do reino de Deus. Como cristãos, confiamos e tenho fé de que tudo isso vai passar e um novo virá. Somos discípulos, chamados a viver e a glorificar a esse Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, vamos ouvir Um Pendão Real, 412. Cantemos ao nosso Deus um pendão real. Marchando para o céu, com valor.
Seguindo para o final do nosso culto, eu quero fazer uma oração junto com você, pela sua família, pedindo para aquelas pessoas que estão passando por problemas, dificuldades diante dessa pandemia, fazer uma oração por pessoas que estão passando pelo luto, para que o Espírito Santo esteja alcançando, derramando consolo, a esperança nesses corações, em todas essas famílias. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, e pedimos, Jesus, que o Senhor esteja estendendo, Senhor, o consolo, a tranquilidade, Senhor, a esperança e a fé, renovando a fé de todas essas pessoas, Senhor, que estão passando por necessidades nesta pandemia, Senhor. Nós pedimos agora, Jesus, que o Senhor esteja derramando a sua paz, a sua tranquilidade e renovando, Senhor, a paz, a esperança de um novo dia, Senhor, a todas os irmãos e as irmãs, famílias que vêm passando por um momento de luto, que vêm passando por um momento de tristeza pela perda de um ente querido, ou até mesmo adoentado com a sua saúde debilitada. Nós pedimos que o Senhor esteja restaurando a saúde espiritual, a saúde mental, e consolando a todos esses irmãos e irmãs. Que o Senhor esteja derramando sobre todos eles o consolo, a paz e a esperança, fortalecendo a fé em Ti. Nós aqui já agradecemos porque vimos que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas. E obrigado, Jesus, por estar presente dia após dia em nossas vidas. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Só um aviso para os irmãos. Teremos a Semana Nacional de Oração do dia 24 ao dia 31/7, às 8 horas. Então que eu conclamo a toda a igreja. Assim o pastor Aparecido, chama toda a igreja a estar orando ao nosso Deus neste período, dia 24 ao dia 37, às 8 horas da noite, a orar ao nosso Deus, buscando e entregando a nossa igreja, que estará fazendo 117 anos, agora dia 31 de julho. Nossa amada igreja IPI do Brasil estará completando mais um ano de vida. Então vamos orar neste período pelos pastores, missionários, pelas igrejas, para que o Espírito Santo esteja fortalecendo, renovando a nossa igreja. Amém? Logo mais nós estaremos ainda fazendo um vídeo, divulgando nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então fique atento, estaremos aí fazendo essa divulgação. Então, do dia 24 ao dia 31/7, às 8 horas, reserve este horário e ore pela nossa igreja, pelos missionários, pelos pastores, por todas as igrejas, por todo o nosso povo de Deus da IPI do Brasil, que estará completando 117 anos. Queridos irmãos, oremos a oração que hoje ouvimos na pregação, a oração do Pai Nosso. Oremos todos juntos ao nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana, uma noite de descanso, na graça, na paz e na esperança desse nosso Deus que é Pai Santo. Deus abençoe e uma ótima semana. Este mundo